feios, feios, feios. A gente quer ser chique, e não tem como. Por quê? Porque é desastrada. Olá, eu sou a Thay e aqui nesse canal eu gosto de fazer reflexões sobre personagens fictícios como se eles fossem pessoas da vida real. Porém, a minha reação hoje é sobre as minhas impressões assistindo Sex and the City pela primeira vez, agora, 2025. Eu já fiz um vídeo sobre as minhas impressões da primeira temporada e hoje a gente vai falar sobre a segunda temporada de Sex and the City, o que eu achei, quais são as minhas opiniões, será que elas mudaram em relação com a primeira, tudo isso. Então vamos lá. Porém, contudo, todavia, antes eu preciso salientar algumas coisas que vocês endereçaram nos comentários do último vídeo. Porque assim, em geral, a grande maioria dos meus vídeos aqui são vídeos nos quais eu sento e eu criticamente analiso personagens de uma série, ou a série em si, ou quem sabe futuramente o plot de específico de alguma série e etc. No entanto, eu nunca havia sentado de fato pra assistir Sex and the City. E por conta disso, não teria como eu fazer, não seria justo eu fazer um vídeo assim, porque eu não tenho conhecimento o suficiente da série e das personagens pra poder fazer uma análise de cada uma. Ia ser alguma coisa muito vazia, muito superficial. E aí a minha ideia, dado a vários pedidos de vocês pra analisar todas as 4 personagens essenciais dessa série, foi sentar agora, assistir, e por que não trazer pra vocês as minhas primeiras impressões, já que vocês já são fãs. Vocês que eu falo, as pessoas que pediram pra que eu trouxesse os vídeos. Muitos já são fãs dessa série, e eu vou ter uma perspectiva diferente justamente porque eu tô assistindo ela agora, 2025, anos depois e tal. Até mesmo pra que no final, quando eu terminar de assistir toda essa temporada, e de fato for fazer esses vídeos analisando especificamente cada personagem, eu poder olhar pra trás e ver esses vídeos e pensar talvez o quanto eu tava errada, o quanto eu fui surpreendida, sei lá, esses vídeos de análise de primeiras impressões das temporadas são quase como uma cápsula do tempo dessa série pra mim. E também é interessante ver as reações de vocês às minhas primeiras impressões da série também, porque vocês sabem muito mais sobre o que vai acontecer do que eu não sei. Não é que eu não enxergue todas as problemáticas que essa série tem. Claro que eu enxergo. É que eu não vejo o ponto de agora mencionar essas problemáticas se eu quero reunir todas as informações possíveis sobre a série para futuramente eu endereçá-las especificamente, entende? Sobre cada personagem, sobre a relação delas com dinheiro, a dinâmica das amizades entre as 4. Eu acho que isso dá futuramente um vídeo muito interessante. E também como elas se enxergavam e como elas viam as outras pessoas em sociedade. Porém, ao mesmo tempo, é importante eu deixar claro que eu tô vendo essa série com a consciência de que ela é uma série criada em 1998 e eu estou em 2025 agora, entende? Eu não assisto ela, como é que eu posso explicar? Assim, muito preto no branco, porque eu coloquei na minha cabeça, desde antes de eu assistir, que ela não ia ser uma série politicamente correta, justamente porque ela era uma série de 1998. Então, eu assisto ela com esse entendimento e meio que com a cabeça de que o que ela representava quando ela foi transmitida, na época em que a série saiu. E não necessariamente o que ela representa pra gente agora, sabe? Isso não quer dizer que ela não é passivo de críticas. Claro que é. Só que essas críticas virão futuramente. Nesses vídeos aqui, enquanto eu tô conhecendo a série, assistindo as primeiras temporadas, como eu falei, eu não vejo o ponto de interessar tudo isso se eu quero eu quero terminar de assistir a série primeiro e eu quero reunir todos os meus pensamentos num tópico só, num vídeo só sobre tópicos específicos. Eu não acho que vai valer a pena eu passar aqui todos esses vídeos apontando cada coisa, até mesmo porque eu não sei o que pode mudar aí até a série terminar ou não. Ah, ainda tem os filmes. Mas assim, se você não conseguiu acompanhar a série por vários problemas que você considera que ela tem, eu acho isso super plausível. E é uma questão de gosto também, mas assim, eu acho que a gente precisa ser realista também. Por exemplo, Dawson's Creek, que é uma série da mesma época, se eu não me engano, foi lançada em 1998 também. Era uma série produzida, escrita por um homem gay, e ainda assim, ela não abordava tão explicitamente o tema da homofobia. Existe um personagem do elenco principal de Dawson's Creek que é gay, mas ainda o plot dele não é tão grande na série quanto dos outros. E ainda a maneira como eles abordam a relação dele com a sua própria sexualidade, no viés de 2025, a gente poderia dizer que é preconceituosa. Mas eu não posso assistir essa série com esse viés pura e exclusivamente, entende? Não só porque foi 20 anos atrás, mas também porque a gente tem que entender que, por mais talvez que as pessoas quisessem
soubessem abordar determinados tópicos de maneira correta, naquela época isso simplesmente não era possível na TV aberta. Infelizmente, a gente tem que ficar feliz com as migalhas que essas séries antigas têm. E eu acho que, apesar de todos os seus defeitos, Sex and the City, pra sua época, pro que se propunha a fazer, pras coisas que eram permitidas na TV naquela época, ela era bem progressiva. Por ter mulheres nos 30 anos falando sobre sexo, explicitamente, abertamente. É triste. É muito triste, mas a gente tem que lembrar que nem 20 anos antes de Sex and the City sair, as mulheres não podiam nem ter um cartão de crédito no nome delas, sabe? Então, assim, ter em 1998 uma série onde mulheres falavam sobre sexo e tinham sexo deliberadamente, da mesma maneira como os homens tinham, caralho, isso era assim, porra, muito pra frente pra aquela época. Ah, um outro ponto que eu quero levantar antes de falar especificamente sobre o que eu achei da segunda temporada, na verdade é mais uma dúvida, sobre a Carrie ser uma personagem tão odiada generalmente pelo público. Assim, como alguém que acompanhava algumas discussões sobre a série na internet, porém nunca tinha visto, eu tinha a impressão, tá? E posso estar errada, de que na época em que a série foi lançada, alguns anos a seguir, assim, a Carrie não era uma personagem odiada, que as pessoas gostavam dela, que se viam nela, era identificável, amada pelo público, querida, fazia exatamente ali o papel de personagem principal gostável. E que, de alguns anos pra trás, com as pessoas reassistindo a série, principalmente depois da pandemia, é que houve essa reflexão sobre a personalidade e as características dela, e aí que ela começou a ser tão odiada pelos fãs da série. Essa é a minha impressão, e eu queria que vocês me dissessem se essa impressão tá correta ou não. Então essa é uma pergunta pra quem assistiu a série na época, ou pra quem no mínimo assistiu a série pelo menos há 10 anos atrás. Se você começou a assistir a série recentemente, eu não acho que vai fazer muita diferença, mas vocês que já eram fãs da série há muitos anos, quando vocês assistiram a série, a Carrie era uma personagem amada? Vocês gostavam da Carrie? Vocês se identificavam com ela? E foi depois de reassistir que vocês tiveram essa reflexão? Ou não? Vocês sempre tiveram essa mesma opinião de que ela era insuportável, como todo mundo fala? Ela era um modelo pra você ou você sentia pena ou raiva dela? Diz pra mim. Bom, vamos lá. O que eu achei da segunda temporada de Sex and the City? Assim, claramente, obviamente, existe uma evolução notável da primeira pra segunda temporada. Se eu tivesse que comparar, isso eu posso comparar as duas até agora porque eu não terminei a terceira ainda, a segunda temporada é a melhor temporada da série pra mim até agora. Os subplots das personagens são melhor construídos. Ai, caralho. A gente quer ser chique, não tem como. Por quê? Porque é desastrada. Continuando, os subplots das personagens são mais bem construídos, são interessantes. Parece que as atrizes estão mais confortáveis nos seus papéis. Os diálogos estão melhores. Em geral, eu consigo ver que parece que a produção conseguiu entender melhor o caminho que a série deveria seguir e se encontrar melhor ali em tudo, em geral. E assim, a Samantha e a Miranda carregaram a segunda temporada nas costas, na minha humilde opinião. Elas permanecem sendo minhas duas personagens favoritas. Inclusive, eu cheguei a dizer no Instagram que eu percebi que eu achava, né, que eu ia assistir Sex and the City e ia me identificar com a Samantha. Mas, na verdade, eu me identifico e muito com a Miranda. Me acho na personalidade, nas atitudes dela, muito parecida. Muito prática, muito objetiva, muito pragmática nas coisas. E com muita dificuldade de baixar a guarda, de mostrar suas emoções, etc. Mas ao mesmo tempo insegura. Dito isso, no primeiro episódio da segunda temporada, quando elas estão num brunch e a Miranda surta e diz que ela tava cansada de ouvir as amigas só falando de homens, elas só conversavam de homens e tal. Será que elas, quatro mulheres inteligentes, não tinham mais nenhum outro assunto pra falar que não macho? Super na razão, inclusive. Eu acho, tá? Minha opinião, que isso foi uma maneira dos produtores fazerem uma reflexão sobre as críticas que a série estava recebendo na época, porque até onde eu li durante a primeira temporada, né, depois que a primeira temporada saiu, algumas críticas que eles receberam foi que elas só falavam sobre homem o tempo inteiro, a série era superficial, blá, blá, como se séries com homens centralizados ali na narrativa, eles não falassem só sobre mulheres e sexo e relacionamento, mas enfim, que elas falavam muito sobre homem e tal, que elas não tinham profundidade, blá, blá, blá. Então eu acho que foi uma maneira sutil, talvez não tão sutil assim, da produção fazer essa reflexão e tal, e abordar outros assuntos. E eu achei bom, porque deu uma abertura pra, de fato, se introduzirem outras coisas que eu acho interessantes. Ao mesmo tempo, também, a série se chama
Sex and the City. Então elas não necessariamente param de falar sobre homens, até mesmo porque isso não seria realista, porque nunca na minha vida eu não sentei com amigas minhas e não teve o assunto sobre homens, sobre relacionamento. Em geral, homens, mulheres em geral, relacionamentos em geral. Não seria realista isso, porque mulheres, quando se reúnem, falam sobre seus relacionamentos, falam sobre suas experiências amorosas ou sexuais. Isso é normal. Mais uma vez, eu acho que isso era importante pra época também. Mas ao mesmo tempo, eu acho que deixou os produtores, os roteiristas mais criativos na criação desses subplots, né, que fazem ali o conflito, o desenrolar da história. Mudou um pouco, saiu um pouco daquela lenga-lenga de: "Ah, será que ele tá afim de mim? Será que ele não tá afim de mim?". E trouxe coisas interessantes, como por exemplo, quando a Samantha e o Jamie vão pra terapia de casal, pra conversar sobre a vida sexual deles, o que eu acho que foi algo muito, muito legal de se abordar na série. Inclusive esse plot dela com cara, com James é muito engraçado. Ou também quando a Miranda, descobre que ela é a única que tem vergonha de falar durante o sexo, e aí ela acaba se desafiando e tentando falar coisas e acaba adorando, eu acho isso muito interessante também. Própria Carrie lidando com o término do relacionamento dela com o Big e como o fantasma desse relacionamento, atrapalha todas as tentativas dela de seguir em frente, o que eu acho muito realista, como por exemplo, quando ela conhece aquele cara no parque, acho que é Ben o nome dele, que até o que tudo indicava, parecia ser um cara muito legal, parecia ser ideal pra ela e o relacionamento dele, tipo, parecia que ia dar super certo, mas ela acaba estragando a relação com a paranoia dela. Por quê? Porque ela carrega traumas do relacionamento passado. Isso é extremamente realista. A insegurança da Miranda quando a vizinha fala pra ela que a última pessoa que morou no apartamento morreu sozinha e ela fica com medo de morrer sozinha. Isso também. Sei lá, quando você tá ali na casa dos 30 anos, é o tipo de paranoia que começa a entrar na sua cabeça. É muito interessante de se mostrar também. Então, assim, eu achei que foi muito bom a maneira como eles, apesar de não terem saído do foco principal intencional da série, abordaram outros temas e deram mais profundidade para os conflitos que as personagens tinham ali. No entanto, não poderia ser uma temporada perfeita, né? Óbvio que tem defeitos. Eu não consegui entender a necessidade e o porquê e o objetivo daquele plot onde a Charlotte sai com várias lésbicas pra no final tomar um fora porque não era lésbica. Assim, o problema nem era ela descobrir amizades com mulheres sáficas, mas eu não entendi o ponto daquela narrativa, porque no final ela só meio que perpetuou aquele estereótipo de que mulheres hétero e mulheres não hétero não podem ser amigas, sabe aquela ideia ridícula de que uma mulher lésbica ou bissexual sempre vai estar afim da amiga hétero. Não entendi, porque ficou parecendo que a ideia era dizer que mulheres lésbicas e mulheres hétero não podem ser amigas. Sabe, um bagulho meio nada a ver. Até pra época, ainda assim, achei nada a ver. Outra coisa que eu achei ruim dessa temporada, eu sei que fumar ainda não era visto como uma coisa ruim naquela época, o fumo tava no auge da estética, mas caramba, a Kelly fuma muito nessa temporada. E eu não sei se foi intencional pra mostrar como ela estava extremamente estressada, emocionalmente desestabilizada, desestruturada durante esse término, e aí, em resposta, o vício dela em cigarro se deteriorou muito. Eu não sei se isso foi intencional, mas se era essa a intenção, foi muito bem feito, porque ela fumou tanto nessa temporada que me irritou, e geralmente isso não me incomoda. Se ela tá em 60 cenas, em 58 ela tá com um cigarro na mão. E na primeira temporada tinham mais cenas onde ela, sei lá, pegava um cigarro, acendia o cigarro, mas não eram tão as cenas inteiras com ela fumando, enquanto na segunda temporada ela tá fumando muito. Eu não sei, foi com preguiça de procurar acessar, a Jessica Parker fumava de verdade no set mesmo, parece que sim. E se ela não fumava antes de gravar essa série, com certeza ela passou a fumar depois, porque puta que pariu. Um outro erro gravíssimo, na minha opinião, da segunda temporada é: de quem foi a ideia de alisar o cabelo da Carrie? De quem? O cabelo ondulado, crespo, com frizz, com volume da Carrie carregou a primeira temporada nas costas. Por que motivo você tiraria o artifício estético mais poderoso dessa? Eu não entendo. Eu não entendo. Não é que o cabelo dela fique feio, liso, mas ele fica tão maravilhoso, natural. E acho que me atinge, me irrita num ponto, porque quando eu era criança, meu sonho era um dia acordar e meu cabelo ter se tornado ondulado. Meu sonho era ter um cabelo igual o da Carrie quando eu era criança. Eu tentava, fazer onda no meu cabelo e fazer babyliss e cachear meu cabelo de todas as formas possíveis, porque eu odiava o fato dele não ficar com onda, não pegar um caixa. Então, assim, talvez isso me atinja num trauma sensível dentro de mim, não sei. Uma outra coisa que eu quero falar, e um adendo, assim, vamos deixar uma coisa clara, Sex and the City é uma série muito estética, então
Ao longo de término de todas as temporadas, eu vou falar sobre beleza, sobre achar uma pessoa bonita ou achar uma pessoa feia. Tá, isso é um fato, ok? Ok. Eu não consigo entender por que eles trazem atores pra fazer os interesses românticos que não estão na mesma categoria estética dessas mulheres. Eles trazem uns caras feios, 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 pra serem os pares delas. E aí, eu não sei se é meu gosto pessoal ou se é, não sei, a moda da época, ou se de fato eles são feios. Me diga se você também achava os caras que eles trazem como interesses amorosos pra elas feios. Porque assim, eu não me sinto atraída, eu não acho o Big atraente, mas eu não considero ele empiricamente feio, tá? Ele tudo bem. Mas outros atores que eles trouxeram, colocam nesses papéis dentro da temporada de grandes galãs que elas saem e tal, eu tenho muita dificuldade de acreditar na história e entrar na história, porque eu não consigo enxergar eles como galãs. E aí me entra em conflito, porque eu não sei se é meu gosto pessoal, se eles são de fato não muito bonitos, ou se simplesmente elas são tão bonitas que qualquer homem que você coloca do lado delas fica parecendo feio. Eu não sei, porque eu acho elas absolutamente lindas. Todas as 4. Ah, e me dá ainda mais raiva, porque quando elas são sacaneadas por algum cara que elas estão saindo no subplot e tal, eu fico tipo: "Caraca, mais uma vez elas foram passando a perna por um feio", tipo, outra coisa que eu achei positiva que eu esqueci de mencionar, que nessa segunda temporada pelo menos, as cenas íntimas, elas são mais pro lado cômico, mais engraçadas do que elas são sexualizadas. As cenas de sexo, elas servem mais como um plot cômico ali, sempre acontece alguma coisa engraçada, tipo quando os pais do cara que a Miranda tá saindo aparecem enquanto eles estão transando, menos do que a coisa, aquela montagem com a Karen falando no fundo e com elas aparecendo nuas e tal. O que eu descobri interessantíssimo, que eu não tinha reparado quando eu assisti a primeira e segunda temporada, que a única que não aparece nua na série é a Sarah Jessica Parker, porque ela colocou no contrato dela que ela não queria gravar cenas nuas. Eu achei isso muito interessante, porque eles construíram de uma forma que eu não consegui perceber que ela era a única que não aparece nua, talvez só se eu tivesse procurado especificamente por isso. Mas aí depois que eu soube dessa informação, que eu fiz essa reflexão e falei: de fato acontece". Achei que eles inseriram disfarçaram isso muito bem, eu nunca tinha percebido que a Carrie é a única que não aparece nua. E o que que o pai da Blair de Gossip Girl estava fazendo nessa temporada? Mais uma vez, falando separadamente de cada personagem e começando pela que me irrita mais, continua sendo a Charlotte. Pode ser que minha opinião mude futuramente, mas por enquanto o meu pensamento continua o mesmo. Eu acho que ela é essencial pra série, ela é a persona romântica, a mulher que quer um relacionamento longo e também a pessoa aquela que foi mimada e às vezes até inocente em determinados assuntos, é meio fresca e também geralmente é a que fica do lado contrário da opinião das outras. Eu acho ela essencial pra série por todos esses motivos. Ela traz, como eu falei no outro vídeo, ela traz equilíbrio. Senão também a gente ia acabar achando as conversas delas escrachadas demais. A Charlotte é extremamente púdica, mas justamente por isso que ela combina ali naquele quarteto. Porém, a Charlotte como pessoa individualmente, tirando ela do grupo, ela é insuportável. Ela julga absolutamente tudo. A regra moral dela é estratosférica, enquanto que pra analisar a si mesma é basicamente nula, desde que favoreça a ela. Ela é muito hipócrita. E assim, como eu falei, eu tô aberta a mudar esse meu pensamento sobre ela futuramente. Pode ser que ela evolua ainda na série, mas, sinceramente, o plot onde ela se desfaz do cachorro porque ele não se comporta da maneira como ela esperava, como dona de cachorro, me deixou muito chateada. Eu sei que é pra ser engraçado, eu sei, mas me feriu. Me feriu. Além do que, assim, ela é doida, absolutamente obcecada pra ter filhos. E eu sei que gente que tem filho não gosta de fazer esse tipo de comparação entre filho, entre um bebê e um cachorro, mas a minha questão é que se você não dá conta de cuidar de um cachorro, de educar um cachorro, eu não acho que você vai dar conta de educar uma criança, um bebê. Eu acho que um bebê dá mais trabalho que um cachorro. Mas é engraçado que enquanto eu estava assistindo dessa vez, eu resolvi escrever algumas reações no bloco de notas enquanto eu assistia, pra depois, ao fim da temporada, eu poder observar as coisas que eu falei na hora. E quando eu estava assistindo o episódio 13, eu coloquei: "Inacreditável, o único conselho que ela ouviu foi justamente o da Charlotte, ela sendo a Carrie. Toda vez que ela tá fazendo algum progresso, ela se sabota. A Charlotte nunca tem um conselho decente pra dar, é incrível". Mas, principalmente, eu diria o que me deixou muito, muito irritada com a Charlotte nessa série, é naquele episódio que eu não lembro agora qual que é, que eles estão conversando sobre finanças em relacionamentos, e sobre você namorar um cara que tem
um status financeiro abaixo do seu e blá-blá-blá. E como isso sempre acaba sendo problemático pra mulher, o que eu achei muito interessante, porque a Miranda tá namorando um cara que é um barman, então ele não ganha muito bem, enquanto que ela é uma advogada super bem-sucedida, ganha bem, é dona do seu próprio apartamento e tal. E ela expressa a frustração dela naquele momento, que não somente é válida, como foi, ó, um tema progressista abordado naquela época, que por que ela, como uma mulher que ganha bem, não pode, ficar tranquila com relação a isso, a um relacionamento? Por que ela tem que sempre se diminuir pra um cara não se sentir mal? Por que ela tem que estar sempre preocupada com o ego de um homem, ao invés de, sei lá, se sentir feliz por ser bem-sucedida, satisfeita financeiramente na vida? Ela tem que sempre procurar um cara rico só pra ela não ter que se preocupar com o ego de alguém? Será que nunca ela vai conseguir ter um relacionamento saudável porque ela é uma mulher bem-sucedida? Não é justo. E esse ponto dela é muito, eu vou usar a palavra interessante de novo, porque eu não consigo pensar em outra palavra. Interessante. E ali a Charlotte mostra tanto que ela veio de uma família rica. Os comentários dela são tão incorretos, tão classicistas, tão ofensivos, até pra época, que as próprias amigas ficam tipo: "Charlotte", como eu falei, eu terei um grande prazer em mudar minha opinião sobre a Charlotte, mas até agora eu tô achando muito difícil isso acontecer. Ela é tipo a Blair de Gossip Girl, antes de existir a Blair de Gossip Girl, mas pelo menos a Blair de Gossip Girl, ela é menos irritante, na minha opinião, porque o classicismo dela é mais descarado. Ela não tenta disfarçar de: "Ai, essa é a minha opinião, é assim que a sociedade funciona". Não, ela é tipo: "Eu sou rica, você é pobre, eu acho que você é inferior a mim". É mais na cara, sabe, apesar de ser horrível, é mais na cara, enquanto que a Charlotte é muito falsa. Não, gente, é só, assim, meu conselho sobre relacionamento. É assim como a vida é assim que a gente tem que levar os homens. Não, você é elitista. Ela tem essa vibe de "I'm just a girl", que me irrita. A Carrie mais uma vez se humilhando atrás do Big, enquanto ele absolutamente não leva nenhuma opinião dela em consideração. Eu cheguei à conclusão, nessa segunda temporada, de que o grande problema deles é que eles são as piores pessoas possíveis um para o outro. O problema não é só o Big, o problema não é só o Carrie, o problema são os dois juntos. Ele é completamente desapegado, ele acredita que qualquer ele não quer fazer o mínimo de esforço, qualquer mínima demonstraçãozinha de afeto já é muita coisa pra ele. Então eu acho que ele deveria namorar alguém como a Samantha, como a Miranda, que são pessoas mais pragmáticas, são pessoas mais desapegadas, são pessoas menos emotivas. Essa mulher que seria uma mulher mais ideal pra ele, e não a Carrie. A Carrie é aquela mulher emocionada, sabe. Ela é idealista, ela se apegou a ele super rápido com, assim, um contato mínimo, e ela já idealizou o tipo de pessoa que ele era e o tipo de relacionamento que eles teriam juntos. E ela não consegue conceber o fato de que esse relacionamento só existe na cabeça dela, que ele nunca vai ser assim, a relação que eles têm nunca foi assim. A verdade é que ela não tem a menor ideia de quem ele é de verdade, porque ela fica vivendo nessa fantasia que ela criou de quem é o Big. E ela, no fundo, tem muito medo de descobrir que essa fantasia não é real. É difícil pra ela encarar isso. E mesmo vendo que ele não abre espaço na vida dele pra ela, ela continua insistindo, justamente porque ela vive, né, nessa idealização na cabeça dela. E assim, eu continuo achando que o Big é um grande babaca, eu não acho o que ele faz legal, mas nesse ponto, a Carrie me dá mais raiva, porque na segunda temporada, ela já entendeu que aquilo que ele tá oferecendo a ela é o máximo que ele vai dar pra ela. Ela nunca vai ter com ele essa relação que eu falei que ela imaginou, esse romance que ela imaginou na cabeça dela. Ele nunca vai oferecer isso pra ela simplesmente porque ele não é essa pessoa. Mas ela é apaixonada por ele. Ela é obcecada a tirar o máximo dele que ela pode. Então ela continua insistindo em tentar fazer esse relacionamento funcionar, mesmo que ela já tenha entendido que não vai funcionar. Por muito tempo, até um episódio onde ela se dá conta disso, ela nem fala pra ele o que ela quer. Ele não tem reações que são esperadas de um namorado legal, mas ao mesmo tempo também ela nunca o confronta, ela nunca expõe pra ele que ele não atende às expectativas dela. Então acaba sendo não justo com os dois, porque uma vez que ela deixa tudo em pratos limpos, ela expõe pra ele como ela tá insatisfeita e ele não faz, aí sim é uma grande babaquice dele. Mas em teoria, enquanto ela não fala pra ele que aquilo incomoda, ele não necessariamente tá maliciosamente fazendo algo de errado. Mas ao mesmo tempo, ele já disse pra ela o que ele quer. Ela sabe que o que ele quer não chega ao patamar do que ela quer. E ao mesmo tempo, ela não consegue ir embora. Então assim, por mais que uma parte de mim tenha compaixão dela e entenda que ela
amava aquele cara, ela estava muito apaixonada e ela não conseguia se desprender, e quem nunca, esteve nessa posição algum dia, mesmo sabendo que aquele relacionamento não fazia bem pra você, e aquela pessoa não era ideal, mas você continuava insistindo, porque você amava essa pessoa. Ao mesmo tempo, eu sinto raiva, porque ela sabe que não faz bem pra ela sabe que eles nunca vão dar certo, e ela sabe que continuar com ele faz ela sofrer mais do que deixa ela feliz, mas ela continua insistindo. Na cena do telefone, quando ela grita com ele, eu pensei: "Isso aí, porra, finalmente, mostra que ele é um otário, se imponha". Mas aí depois ela cede tudo de novo. O tempo inteiro que mesmo quando ela o confronta, o que me dá raiva é que quando eles se encontram de novo, ela sempre finge que nada aconteceu, ela sempre finge que tá tudo bem. Eles nunca têm uma conversa de verdade sobre nada. Por isso que eu acho que a Carrie não o conhece de verdade, tampouco ele conhece ela, porque eles não conversam de verdade sobre as coisas. Ela tem a clareza de saber que ela merece mais respeito, mas ela sempre dá pra trás quando é pra exigir esse respeito. E assim, eu sei que muita gente odeia a Carrie, mas como eu falei, eu tive mais empatia por ela nessa segunda temporada. Principalmente nos momentos dela sem o Big. Ela é uma personagem muito mais agradável quando ele não tá na história. E eu gostei muito da narrativa dela sofrer pelo término, tentar se reencontrar. Eu acho que é bem realista. É chato mesmo, você fica insuportável quando você tá passando por um término de um relacionamento que realmente te impactou, que realmente te atingiu. E aí ela tenta se apoiar nas amigas, e aí ela não consegue ter uma relação saudável, porque ela tá presa nos traumas do relacionamento anterior. Porém, ela foi canalha quando ela fala aquelas coisas pra Miranda, quando a Miranda sugere pra ela fazer terapia, fala que: "Ai, acho muito egocêntrico". Cherry Babes, você é a mais egocêntrica da série. Do que você tá falando? Eu não acho que ela é masoquista. Eu não acho que ela faz as coisas pra sofrer de propósito. Mas eu acho que a Carrie é muito perdida. Ela não tem noção das coisas, ela não tem noção do valor que ela tem, de exigir o valor que ela tem, de quem ela é, mais ou menos. Como ela merece ser tratada. No primeiro episódio, conta-se que ela nunca se apaixonou até então. E eu me pergunto se mais pra frente isso vai ser abordado ou não, mas ela parece ser um tipo de pessoa que nunca teve um relacionamento sério até o Big. E se ela nunca se apaixonou até o Big, explica muito do comportamento dela com ele. Eu acho que grande parte das atitudes dela com o Big, apesar de extremamente irritantes, principalmente quando você olha pelo ponto de vista dela já ser uma mulher nos seus 30 e poucos anos e você espera que ela seja mais madura, são atitudes de gente inexperiente. São atitudes de gente sem maturidade emocional em relacionamentos. Isso, muito possivelmente, é porque ela nunca esteve em um. Ela me parece às vezes eu vejo uma coisa e penso: "Nossa, você tão namoro adolescente?" E ela parece ser o tipo de pessoa que não namorou na adolescência, talvez? E aí, por isso, ela não viveu determinadas coisas não fez determinadas burrices que é pra você fazer quando você é muito novo, e como ela nunca teve um relacionamento até aquele ponto, ela tá cometendo elas agora, e ela ainda tá aprendendo isso agora, o que eu acho ok também. Ela me parece não ter compreendido a noção do que é você ter uma parceria numa relação. O que é uma relação em si, ela parece não saber o conceito disso. E eu não sei se a série vai explorar isso mais pra frente. Eu acho que não, mas eu queria muito saber como é que é a dinâmica familiar dela, por quem ela foi criada e como isso se reflete na maneira como ela lida com o Big, por exemplo. E com as amigas. De onde que vem esses impulsos? Por que que ela busca essa aceitação tão grande? Eu não sei se ela é obcecada por ele ou se ela é obcecada pela ideia do tipo de parceiro que ele é, sabe? Esse cara extremamente bem-sucedido, da alta sociedade. E aí, talvez, sabendo sobre a dinâmica familiar e criação dela, a gente entenderia melhor por que que ela, objetiva tanto isso. Eu já sei que status é extremamente importante pra Charlotte, e parece óbvio que ela vem de uma família ali com mais dinheiro, bem tradicional do subúrbio, acho que é Connecticut, Nova Jersey. Não lembro agora de onde é que é Long Island. Não sei, era de algum subúrbio rico. Mas a Carrie, às vezes, parece que status é importante pra ela, às vezes parece que não. Eu fico meio confusa. E talvez se contasse mais do passado dela, a gente entenderia melhor, mas eu não sei se isso vai ser contado futuramente. Bom, eu não tenho muito a dizer sobre a Samantha, honestamente, mas isso não é necessariamente algo ruim. É porque eu acho que a Samantha foi a personagem mais bem construída na primeira temporada, então eu não senti muita diferença dela na primeira pra segunda, a não ser o fato dela ter tido mais espaço, mais tempo de cena, eu acho. Eu acho que ela não foi tão melhor desenvolvida, porque meio que já se sabia bem quem era Samantha Jones. No entanto, cara, eu acho que ela carrega a série nas costas, porque ela é o grande alívio cômico dessa série. As cenas com as coisas que ela se submete, os plots com ela são os mais engraçados pra mim, as coisas que ela passa. E eu acho interessante porque eu sei que a Samantha julga muitas pessoas pela aparência, mas ela é tão julgada quanto, e eu acho isso interessante. Ao mesmo tempo em que ela é bem nariz em pé, e ela é essa mulher empoderada e egocêntrica, com a autoestima lá em cima e tal, ela também passa por várias situações onde ela se fode, então eu acho
interessante essa disparidade. Eu acho que nivela bem a personagem. Tipo, quando ela sai com aquele cara que é super baixinho e ela fica zoando ele porque ele compra o terno na sessão infantil e aí ele zoa ela também. Eu não lembro pelo que agora. Mas ele zoa ela também, aí os dois riem e continuam juntos. É interessante. E eu achei o ciclo perfeito que a temporada começa com ela sofrendo com o James porque ele tem um pequeno e termina com ela sofrendo com outro cara porque ele tem grande. É muito bom. Sinceramente, a entrega da Kim Cattrall nessa série, assim, 10/10. A maneira como ela fala as falas da personagem, eu não sei se é verdade, eu nunca acompanhei a Kim Cattrall em outros trabalhos, mas ela me parece ela me faz acreditar muito que ela é a Samantha Jones mais do que qualquer outra atriz nessa série. E naquele episódio que a Carrie sai com aquele cara que tem uma família toda liberal e ele sofre com ejaculação precoce, e a Carrie fica mais apaixonada pela família do que por ele, a mãe desse cara é exatamente como eu imagino que a Samantha seria se ela tivesse um filho. Nessa temporada, eu me peguei, como eu falei, gostando e me identificando mais e mais com com a Miranda. Ela tem seus defeitos, é claro, às vezes ela é dura demais com as amigas e grossa com as pessoas, ela é bem reclamona. Mas o que me atrai na Miranda é que ela não é uma personagem super positiva. Se ela tiver que apontar um defeito em alguma coisa, ela vai apontar na cara. Se ela tiver que reclamar, ela vai reclamar. Ela é mais realista para as coisas, ela é sempre o contraponto da ideia das outras. Eu sou muito assim, então acho que eu consigo, por isso eu consigo entender muito das atitudes e decisões dela. E sinceramente, ela passou o pão que o diabo amassou nessa série. Ó, teve o cara que só conseguia transar com ela assistindo pornô. Teve o cara que só queria fazer na rua e depois deixou os pais dele assistirem os dois na cama. Teve o que tinha um filho e aí, sem querer, ela bateu a porta na cara da criança. O que eu não acho que foi culpa dela. Eu teria a mesma reação naquele momento. Se eu estivesse na casa de um cara e de repente uma criança, pra quem eu sou estranha, abre a porta e eu tô nua no vaso. Eu acho que o cara que foi extremamente irresponsável. E eu não entendi por que ele sempre levava o filho pros encontros dos dois. Teve o que era um babaca arrogante e teve o Steve. E assim, eu sei, por alto, não sei grandes detalhes, essa não vai ser uma boa relação a longo prazo. Eles vão ter alguns problemas, alguns defeitos. E isso, agora onde eu tô na série também tem defeitos. Mas eu gosto tanto do Steve e da Miranda juntas, vivendo no momento. Eu amei ela com o Steve. Eu gostei de como eles se conheceram, eu gostei de como a relação deles se desenvolveram, como ela não queria baixar a guarda pra ele e ele insistiu e mostrou que queria ficar com ela sim. Eu gosto que ele é mais casual e relaxado, enquanto a Miranda é mais meticulosa e tensa. Eu gostei de como eles tiveram aquele desentendimento sobre o horário dos dois, achei muito realista. Eu gosto de como eles são engraçados juntos, como ele releva as paranoias dela. E eu gostei até mesmo daquele plot da briga por dinheiro. Eu achei que foi muito realista naquela situação. Claro, eu achei a atitude dele detestável. Muito babaca dele não deixar ela pagar pelo terno, justamente porque era um evento do trabalho dela, então qual o problema se ela que estava fazendo ele seguir esse dress code. Então, não vejo problema nenhum dela pagar pelo terno quando ele não tinha dinheiro pra pagar. Foi uma grande babaquice ele falar pra ela que não ia e terminar com ela na hora do evento. E eu honestamente achei que ele não ia aparecer mais. Achei que ele ia ser só mais um dos casinhos que rolam na série. E o cara que não consegue lidar com o fato de uma mulher ganhar mais que ele, nada fora do normal. Por isso eu achei o plot bastante realista. Porém, ele reapareceu. No último episódio, ele reapareceu. Eu, sinceramente, eu fiquei tão feliz. Eu não julgo a Miranda por ter saído correndo, se escondido. Eu faria o mesmo, tá? Mas aquela cena quando ele vai até ela e tenta entender por que que ela fez isso e fala, poxa, sou eu, nós podemos ser amigos e tal. E ela começa a chorar e ele começa a chorar. É tão bonitinho. Mostrou muito a dor que ela tava sentindo por eles terem terminado e como o relacionamento dele, como essa ferida que o término deles deixou não estava curada e era difícil ter que vê-lo de novo por mais que ela sentisse saudade dele na vida dela. E passou aquela coisa de como é difícil você terminar com uma pessoa porque o relacionamento é incompatível e não porque você teve um problema com ela em si, sabe? Que eu acho que é o tipo de término mais difícil do que quando você terminou com uma pessoa porque ela fez alguma coisa ruim contra você. Foi circunstancial, ela ainda gostava dele, ele ainda gostava dela, então era difícil pra ela ver. Achei a cena muito legal e torço pra eles ficarem juntos, torço pra eles ficarem juntos. Me julguem se ele se tornar um extremo babaca no futuro. Isso é um problema da Thay do futuro pra lidar. No momento, eu gosto dos dois juntos. Bom, é isso. Eu não tenho muito mais a acrescentar
em geral, eu achei que foi uma temporada sólida, muito engraçada, eu ri bastante assistindo. E continuarei seguindo para a próxima e continuarei postando aqui minhas reações às próximas temporadas. Na verdade, eu inclusive acabei indo direto pra terceira sem perceber, porque o episódio final da segunda não parecia um episódio final de temporada, na minha opinião, parecia que não tinha gancho, não sei, não parecia um finale. Então eu acabei assistindo vários episódios, maratonando acho que uns 2 ou 3 episódios da terceira temporada sem perceber, e eu fiquei pensando: "Nossa, essa segunda temporada foi longa, né". E aí quando eu fui olhar, na verdade, eu já tinha terminado a segunda, eu tive que voltar pra ver qual era o último. E é isso, se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo. Mais uma vez, falem sobre, mas tentem evitar grandes spoilers, assim. Existem algumas coisas que eu já sei que vai acontecer na série, mas eu acho interessante para o conceito de eu continuar gravando esses vídeos, eu não saber em detalhes o que vai acontecer, entendeu? Então, por favor, tentem não dar grandes spoilers, pelo menos aqui, sobre os personagens. Diga pra mim, se você gostava de Sex and the City, se você assistiu, qual a sua personagem preferida. Se minhas opiniões são compatíveis com a sua, se você acha que eu vou mudar muito minhas opiniões sobre essas personagens até o fim da série. E é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo com os amigos, deixar o seu like, me seguir no Instagram, @soueutai. E se você quiser participar do meu clube do livro Sociedade Secreta, o link tá aqui. É o primeiro link da descrição. Um beijo e até o próximo vídeo.